Bom dia, meus amigos, sou eu, Yu, né? E hoje eu vim compartilhar minha meditação com os senhores, né? Confesso que é um assunto um pouco polêmico, né? Mas antes de eu ser atacado, é melhor eu atacar, né? Porque o meu ambiente ao redor, em vista do brasileiro, é um pouco, assim que se diz, um pouco pesado, né? Essa fumaça subindo, né? Às vezes o jeito que eu me visto, as músicas, né? Lembra muito aqueles hip de antigamente, né? Que pregava sexo, drogas e rock and roll, paz e amor, essas coisas, né? Mas é totalmente diferente, né, meus amigos? São coisas que eu absorvi, né, e trouxe pro meu mundo, né? Inclusive existe uma luta, né, familiar, existe uma luta de amigos religiosos para tentar mudar um pouquinho esse padrão, né? Realmente não é um padrão assim que eu diga lindo, né? Parece aqueles carros, né, que fica quicando, fumaçado, né? Mas é totalmente diferente. Então é em cima disso aí que eu resolvi meditar, né? Drogas, obsessões, não é verdade? É algo assim muito comum hoje em dia, né? Confesso, né, que eu, por ter vivido no Japão, os senhores vão achar, não, no Japão não tem isso, né? Mas eu fui apresentado a esse mundinho que nós temos hoje aqui, bem antes. Essa forma dos nossos jovens de beber, de acrescentar estimulantes na bebida, etc, etc, etc. Bem antes disso surgir aqui, eu já havia sido apresentado no Japão, né? Como eu sempre fui muito preocupado com a saúde do meu corpo, com a minha dieta, né? Com o meu sistema cardiovascular, eu sempre estudei bastante sobre isso, né? Vivi nas noites, né? Conheci e vi de tudo. Então eu pude ter uma visão, né? Eu ando muito com moradores de rua para conversar, né? Para acumular experiências, né? Que foi algo que eu aprendi, né? Acerca da caridade, né? De realmente aprender, né? Isso se vê muito em filmes chineses, né? Que geralmente filme chinês, quando não tem um mendigo que saiba lutar Kung Fu, não é um filme chinês. Quando não tem um bêbado que não saiba lutar Kung Fu, não é um filme chinês, né? Então, quando eu vim do Japão pra cá, eu senti falta desses atos viscerais. Então, eu geralmente me refugiava com eles, conversava, adquiria experiências, estudava sobre, né? Tinha uma época que eu bebia como quase todo jovem, né? De uma forma assim. Hoje em dia os jovens saem para beber e bebe bastante. Tanto que as danceterias, boates, né? De bebida liberada, né? Fazem bastante sucesso, né? Com variedade de bebida, misturas, etc, 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 né? Eu confesso, né, que de tudo que eu olho e leio, o pior de todas as obsessões é o álcool. Por que, Yutaka? Porque, pelo que nós vemos, né, o álcool, ele abre as portas para tudo. Enfraquece o homem, não é verdade? Nos torna submisso a coisas que sequer faríamos ou não teria. Ele dá uma, como é que se diz? As pessoas costumam dizer, deixa o fraco valente, né? Deixa o ruim de bola achando que é o Pelé e esse tipo de coisa. E eu estudei bastante sobre isso, né? Os efeitos e etc. As pessoas falam, pô, Yutaka, tu toma bomba. Confesso que não tomo bomba.
as pessoas acham, né? Por causa do meu jeito. Não tomo bomba. Hoje em dia sequer uso suplementos, meus amigos. Né? Tudo que eu faço é pesado na balança. Controladinho. 100 gramas, 200 gramas de frango. O carboidrato, aquele bom manejo de carboidrato. Essas coisas, né? Mas a aparência que eu emano é essa, né? Eu tava conversando com meu amigo. Aí meu amigo falou... Esse ambiente fumaçado, as músicas indianas, né? Aí faz lembrar muito aqueles hippies. Então hoje nós vamos conversar sobre isso. Vícios, obsessões. Será que são demônios? Será que são efeitos psicológicos? Será que são efeitos químicos? Confesso, não sou médico, não sou formado, mas é a visão, né, do mundo que eu vi, né? E o que eu busquei e encontrei, não é? Fala assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 12, 43, 45. Né? Vamos analisar todo esse versículo. Tem uma razão comum de um demônio, né? De um espírito ruim. Mas não vamos levar para esse ponto, mas vamos trazer para aquele jovenzinho que está ingressando na bebida. Não é verdade? Que esse sistema de hoje em dia faz com que a pessoa adquira vícios, né? Permita que esses seres impuros participem do corpo dela, né? Aquele jovem inocente que não sabe de nada. Afinal, os pais sempre dizem: não faz isso porque não pode, não deve. Mas quem é mais forte, meus amigos? Os pais dentro de casa ou o mundo? O jovem precisa ser aceito na rodinha. Aí às vezes não bebe, às vezes é tímido demais. Como é que ele vai ser aceito? Às vezes ele quer conversar com a menininha, mas é tímido demais. E os amigos, toma isso aqui que é rápido. E realmente ele toma um golinho de cerveja, seja qualquer coisa, e fica mais ativo. Então, uma das causas é exatamente essa: o jovem ser inocente demais. Os pais, ao invés de ensinar a verdadeira essência daquilo ali, não, às vezes simplesmente proíbem. Põe uma placa de proibição. E quando veio a serpente do paraíso e fala pra Eva: Eva, não é bem assim como seus pais dizem não, hein, Eva? É totalmente diferente. Quando você beber isso aqui, você vai ficar descoladão, vai se sentir o homem mais forte do mundo. E Eva, que está totalmente seduzida e envolvida por aquele mundo, cai. Eu praticamente considero quase impossível um jovem, se o diabo quiser fazer aquela pessoa pecar, não fazer. São raros.
Tem amigos que faz brincadeirinha e pinga coisa na bebida dos outros. Não tem esse negócio de não querer. Não é verdade? Mas a pessoa precisa o quê? Saber do mecanismo. Afinal, ela vai beber. Vai sentir aquele parque de diversões e vai ver. É totalmente diferente do que meus pais falaram. Agora imagine se ela soubesse todo o mecanismo, ia se lembrar. Meu pai falou que é assim mesmo, dá algo muito legal. Mas aos pouquinhos vai levando pro cativeiro, né? Aí no fim dá aquela depressão, ressaca, etc, 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 não é verdade? Mas aquele primeiro gole que fez ela ver um novo mundo já foi tomado. Então todo o ensino do lar já caiu por terra, pelo simples fato de não ensinarem a verdade, a realidade do que aquilo ali é. Então quando você sabe que você está dentro de uma casinha cheia de parafusos, que você conhece cada parafuso que você está apertando, é uma coisa, do que você não saber e, como eu digo, entrar de gaiato em cada situação e deixar que o mundo envolva. E é isso que o mundo faz o tempo todo quando nós falamos de vício. Eu estou falando aqui usando esse versículo quando ele encontra a casa limpa. Uma casa inocente demais. Essas coisas acontecem. Não tem como negar, né? Eu vivia vendo esses relatos, assistia na televisão, não é? Tem o efeito espiritual também, não é verdade? Às vezes o jovem não tem um resguardo espiritual muito bom. E como se diz, né? Algumas religiões falam de obsessores, outras religiões falam de próprios demônios, né? Eles aproveitam aquela oportunidadezinha, que às vezes pode vir através de um drink, de um gole. Não é verdade? Né? Então, esse versículo é bastante interessante quando fala nesse tipo de coisa, não é? Então, o que nós devemos fazer? Nós não podemos criar um vasozinho de porcelana dentro de casa, porque quando criamos esse vasinho de porcelana, o mundo vem e quebra. Por quê? Porque interessa muito ao mundo, né? O mundo nessa posição são vários braços, são demônios, são pessoas mal intencionadas, etc, etc e tal. Como se aquele jovem fosse quebrar ou pagar um pacto para aquele demônio. No livro de Provérbios 7 fala daquela mulher linda e perfumada que se olha no espelho e fala: hoje eu vou desencaminhar um homem de bem. E faz a cama dela, perfuma todo o ambiente, se perfuma toda e sai à rua. Aí tá aí um monte de marido que as mulheres não sabem lidar dentro de casa com situações, os maridos revoltados na rua bebendo, e uma mulher dessa se senta à mesa dele. É aquilo que eu tô falando, não adianta dizer: ah não, meu casamento é blindado, etc, etc, etc. Dizer que ter uma Bíblia aberta na estante, dizer que aquilo protege. O que realmente protege é o estudo contínuo.
o treino contínuo, estar próximo de pessoas que edifiquem. Isso protege. Agora, ter uma Bíblia aberta num versículo e dizer que está sendo protegido, ou andar com o amuleto da sorte, não vai. Às vezes basta aquela mulher falar: nossa, que amuleto lindo. Aí o cara vai falar: ué, a mulher fala que isso aqui é uma porcaria enferrujada. Aí, mais um. Não é verdade, meus amigos? Então, a casa precisa ser varrida, sim. Mas todo corpo precisa de anticorpos. Não é verdade? Porque às vezes corpos que não têm anticorpos, Satanás e ataca, que é uma coisa de louco. Eu sei, porque eu estudo aqui no Brasil desde criancinha. E o meu padrão sempre foi proteger aquela criancinha que a turma gostava de chacoalhar, de chacotar. Porque eram crianças desprotegidas. E às vezes eu não precisava ir, elas que vinham pra perto de mim. Eu não sei, às vezes é porque tá dentro da sala de aula, acha que eu sou japonês, que eu sei lutar, ou que eu sou inteligente, que não é nenhum dos dois dos casos. Então eles se refugiavam naquela sombrinha que eu podia fornecer. E eu confesso que eu gostava, porque eu sempre gostei de ser justo com as pessoas, né? Eu não tenho... As pessoas falam: pô, Yutaka, tu adora proteger gay. Eu falo assim: o cara tá me achando bonito, eu vou reclamar? Eu ia reclamar se ele me achasse feio. Simplesmente não gosto, não é pra mim, mas ele me acha bonito, eu vou reclamar. Não é? Então a minha vida sempre foi assim, né? E eu fui aprendendo essas energias. Porque já fui também uma criança desprotegida, né? Na minha infância, eu fui para uma sala de aula onde eram todos muito maiores do que eu. Eu tinha 6 anos de idade. Minha letra no caderno era desse tamaninho. Ninguém sabia o porquê que minha letra era tão pequenininha. Por quê? Eu me sentia acuado no meio daqueles marmanjos. Como se eu estivesse num presídiozinho, já com 6 anos de idade, já no presídio. Então, depois disso, a minha natureza sempre foi essa. E eu sempre gostei muito de observar. Eu lembro quando eu bebia, né? Eu nunca fui de beber todos os dias, mas assim como todo jovem, tirava um fim de semana, uma sexta, um sábado, caía dentro. Mas aquilo que me despertava a minha mente sempre foi: Yutaka, o dinheiro da cerveja vai acabar. Tu vai ter coragem de cair na cachaça? Aí eu confesso que eu baixava a cabeça e ainda pensava: eu não tenho coragem de cair na cachaça, não. Então isso aí era motivos de eu parar de beber. Não é verdade? Agora, quem não tem esse mecanismo aberto? Quem nunca se sentou com um morador de rua, com uma pessoa que grudou ao vício, não entende. Simplesmente está caminhando na prancha, acabou a cerveja, começa a entornar cachaça, uísque, bebida mais forte, que tem um efeito já totalmente diferente da cerveja, mas vai dar um barato também. Vocês podem reparar que cervejeiro é feliz, é alegre, gosta de mesa cheia. Cachaceiro já é diferente, já é aquele que incutiu para si o vício. Então, aquele ser de luz, quer dizer, aquele ser era um ser de luz, ele era cervejeiro, mas um dia foi pra cachaça, se incutiu, né? O cervejeiro sempre tem aquele barrigão, não é verdade?
de beber muitas garrafas e o dinheiro acabou. Aí você vai ter que escolher. Tu vai ficar sequinho, que nem aquele ali de cachaça, que perde a fome, vive com azia, mas não consegue viver sem. Então esse sempre foi o meu principal respaldo. Eu tenho um livro com várias poesias de quase todo dia que eu chegava bêbado em casa. Cada dia que eu chegava bêbado em casa, eu fazia uma nova poesia, fugindo daquele destino cruel que era a dosezinha de cachaça, meus amigos. Mas é o que acontece? Às vezes criamos vasos puros demais em nossas casas. E elas são obrigadas a, quando sai de casa, apertar parafuso por parafuso que o mundo oferece. Isso é péssimo. No mundo que eu vivi de fisiculturismo, as pessoas sempre vêm procurar falar comigo. E às vezes chegam com ciclos, com coisas assim de anabolizante. Eu estudei muito pra ter mais ou menos. Eu não sei entender muita coisa, mas coisas assim absurdas. Mas a minha opinião sempre foi as opiniões que vieram do topo dos meus primeiros professores. Meu primeiro professor, ele sempre falava assim, quando era criança com 14 anos, ele falava assim mesmo. Eu vou imitar, eu lembro dele porque a imagem dele ficou na minha mente a vida toda. Ele falou: olha, não faz bem, isso aí mata. Eu lembro de 14 anos, eu tinha 14 anos, isso era na época nos anos 80 ainda, que eu comecei a malhar. As farmácias vendiam anabolizante à vontade. E às vezes a gente saía da academia direto pra farmácia. Aí chegava na farmácia, pedia a bula do remédio. Quando eu lia, eu lembrava do mestre: olha, isso aí mata. Aí desistia. Aí depois, já com muitos anos de treino, já no Japão, já tinha um outro mestre. Aí quando a gente tocava nesse assunto com ele, ele falava: ó, esse tipo de coisa, se você for competir, quiser ficar gigante de 50, 48, 50 de braço, aí eu aconselho. Fora isso, é um risco que não se deve correr. Eu sempre fiquei com isso na mente. Gastava rios e rios de dinheiro com suplementos. Às vezes via meus colegas, né, sem se preocupar muito, ficar enormes. Mas o que eu podia fazer? Mas eu sempre, quando eu fui procurado, né, eu sempre respondia, eu sempre falava: ó, eu sei disso aí tudo, existem os dois caminhos, cara. Tudo aquilo que vem rápido, vai rápido. Tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Que você não procura fazer, você não precisa entender muito, mas administrar assim, um treino árduo, a dietinha direitinha, o descanso direitinho. Aí quando você fizer aquele alicerce, olha o alicerce do meu abutrezinho. Isso aqui é um abutre que eu desenhei, que eu fiz. Olha o alicerce aqui, de bronze. Quando você tiver um alicercezinho bonitinho, aí você pode fazer o que você quiser. Mas enquanto isso não faz, não é bom, eu não aconselho.
Aí eu confesso que muitos, né, ficavam decepcionados. Porque esperavam, né? Porque eles olham pra mim, eles pensam que eu sou o golpe baixo do Turboneio Cris, que vão mandar logo pro submundo. Ah, faz assim, assim, assado, né? Como o mundo faz, né? Antigamente, na minha época, geralmente o pessoal falava, toma Hemogenin. Aí a pessoa tomava, ficava inchado, com uma retenção. Eu olhava a bula daquilo ali e eu sentia até arrepio. Não é verdade? Então é o que eu estou falando. A serpente, ela é sedutora, ela é linda. E quando pega o jovem de coração inocente, não tem como escapar. Não tem. Ela precisa ter o alicerce, um fio terra, forte para não ser abraçada pela essa energia do mundo, meus amigos. Vocês já repararam a energia de você beber uísque com Red Bull? Eu não vou usar nomes, né? Uísque com energéticos, essas coisas. A energia que você absorve, meus amigos. Pelo simples fato de ser o bonitão e tá tirando um grande barato com esse energético. Que às vezes você sequer sabe. A capacidade de um ser de segurança para ingerir em cafeína em um dia. Eu vou tirar pelos termogênicos que é liberado nas farmácias. O mais potente de todos e que já dá um efeito colateral desgraçado é 600 miligramas. Certo? 600 miligramas. Ponto. Então, um energético comum, uma latinha de 200, tem 80 miligramas. Aí já faz os cálculos misturado com uísque, com vodka. Então a gente já tá andando de patins na pista com gelo. Acima daquele limite de segurança. Não é verdade? Ontem a minha meditação foi sobre limites de segurança, porque nós brasileiros adoramos viver beirando o abismo. Não é verdade? Às vezes, olhar a mulher do próximo, não é verdade? Às vezes eu fico abismado, tanta mulher bonita no mundo, porque olhar justamente a mulher do próximo, do outro. Eu não sei por que eu desenvolvi isso já desde cedo. Eu não gosto muito de ficar olhando pra mulher. Não gosto. Eu olho uma vez, porque eu sou homem. 2 vezes eu já tô em pecado. 3 vezes eu já tô no inferno. Eu não gosto. Simplesmente eu adquiri esse hábito. Mas às vezes eu olho na rede social assim, uma mulher bonita, homem pra caramba em cima das mulheres, de tudo quanto é jeito, tentando tirar pelo menos um bocadinho daquilo ali. Não é verdade? E isso são coisas viciantes também, meus amigos. Lembra quando eu falei aqui da casa varrida? Eu adoro trabalhar energias acumuladas. É a minha parte hippie, eu adoro isso aí, meus amigos. E confesso, eu não sou bonitão, eu não sou nada disso. Mas sempre foi aquilo que me diferenciou um pouquinho. Quando eu quis pertencer àquele mundinho, confesso,
Quando eu cheguei no Brasil, meus amigos falaram, Taca, você sabe mexer com uma mulher? Eu falei, não. Tipo assim, aquelas mania, né? Mas não conseguia. Tentava de tudo que é jeito, eu não conseguia. E às vezes eu me achava ruim, porque eu não sabia fazer aquilo ali. Só que eu sempre gostei muito de valorizar as coisas. E automaticamente eu fico pensando, se eu desse valor para certas coisas, aonde que eu estaria? Eu era ferrado, meus amigos. Imagine se eu com 12, 13 anos perdesse os freios e já entrasse no mundo dos anabolizantes, daquilo ali. A facilidade, antigamente as farmácias não tinha esse negócio de bula, essas coisas não. Na década de 80 não tinha isso não. Você podia ir lá, comprar 10 caixas, você pagava, eles aplicavam lá mesmo. Morreu. Eu fico imaginando. Mas por quê? Primeiro era o medo, depois a explicação. Eu levei décadas e décadas para entender que aqueles meus heróis do fisiculturismo, eles usavam, porque eu acreditava que eram 100% naturais. Eu acreditava que era o puro esforço. Até um amigo um dia falar comigo e brincar. Aí, Taca, se você viver até 800 anos que nem Matusalém, um dia talvez você chegue. Mas eu acreditava. Consegue entender? E esse amigo pode ter sido a serpente querendo me ludibriar. Mas eu já falei, já cheguei aqui mesmo. Eu já falei, pô. Aí eu já começava a olhar as notícias, né, daqueles meus grandes heróis indo embora. Eu confesso que eu ergui altares para os meus campeões quando partiram. Fiz lindas poesias, né? Tipo de mortes honrosas, né? De bravos guerreiros. Mas era um caminho que eu poderia ter entrado muito cedo. E sem conhecimento. E sem ter noção do que era e a facilidade das coisas. Complicado, meus amigos. Por isso que eu estou falando, meus amigos, nós não podemos criar as pessoas como vasinhos de porcelana, porque isso é um atrativo para o mundo. E o mundo adora essas casinhas varridas, meus amigos. Vocês não precisam... Se você fizer uma mistura de religiões aí, tudo quanto é religião, vamos misturar tudo, fazer um emaranhado só. Esse aqui fala que os diabos gostam de casas varridas, né? Que aí eles trazem, né? Os cultos anteriores gostavam de coisas virgenzinhas, inocentes. Não é verdade? Realmente, eles se aproveitam e se alojam. Agora vamos falar, né, nessa meditação, sobre as pessoas que já foram envolvidas pela serpente e resolveram lutar.
Essas aí é um caso mais difícil. É o que a gente vê em todo lugar, né? Você vai se você conversar com uma pessoa dos alcoólicos anônimos, eles falam que uma vez alcoólatra a vida toda. A sua vida vai ser uma vida de superação todo dia. Eu não bebi. Esses dias mesmo na televisão estava passando algo sobre isso. Por quê? Lembra que eu falo para os senhores que eu gosto de trabalhar com energias? A energia de resistir causa uma energia interior. Então, automaticamente, quando você cede, meus amigos, eu não estou nem falando de leis espirituais, você automaticamente se torna 7 vezes pior. Porque você criou os anticorpos daquilo que antes você simplesmente estava inocente. Você criou anticorpos que passaram a desrespeitar aquilo ali. É a grande verdade. Por isso que eu falo, as pessoas falam, Yutaka, porque eu não gosto da pregação de perdão e arrependimento. Eu creio, mas eu não gosto. E eu acho que a forma que nós pregamos o perdão e o arrependimento é errônea. Porque as pessoas já criaram anticorpos para isso aí. Aí você vê manifestação de pessoas pedindo um governo militar opressor de mão forte. Mas elas mesmas avançam sinal, querem andar armadas, não tem respeito algum com o próximo. Aonde isso vai dar, meus amigos? É isso, pessoas que se acomodaram, criaram anticorpos do perdão e o arrependimento. E resolveram punir a si mesmas. Afinal, cada qual agora vai proteger o seu direito, não é verdade? Aí já calcula. Sempre para quem sobra, meus amigos. É aquilo que eu sempre digo. O certo é o certo. Mesmo que você seja o único que faça o certo. Não é verdade? Basta ter um pouquinho de nada de discernimento e equilibrar as energias que você vai perceber. Que o governo atual surgiu para combater o governo anterior. Será que é por aí? Biblicamente falando, não é por aí. Se você é crente, cristão, alguma coisa, você já tá falando. Não se deve lavar sangue com sangue. Não é verdade? O mínimo que pode fazer é pôr alguém disposto a consertar tudo aquilo ali, mas não lavar sangue com sangue. Porque o desejo do oprimido sempre é ser um opressor. Ainda mais para quem? Nós brasileiros, que somos um pouquinho ignorantes de estudo, de cultura. E se vocês repararem, mesmo os estudados lá em cima têm uma ignorância interior. É uma grande verdade. Então, como varrer a nossa casa, meus amigos? Eu acredito, porque eu vivi no Japão, não existe outra forma de varrer a nossa casa que não seja através da educação. Educação traz respeito. Educação traz pessoas de bem, meus amigos.
Mas estamos buscando coisas totalmente correndo na contramão. Aí você vê aí, o governo entrou, um monte de gente buscando podres do outro. E onde isso vai dar? Imagina você viver dentro de uma casa com uma esposa ciumenta que só vive enchendo tua cabeça de coisa. É a grande verdade. Aí me falou, por isso que às vezes eu prefiro ser rotulado. A fumaça subindo aqui. Tá falando assim, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando ali, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. É aquilo que eu supramenciono, que eu grito pro mundo. Quando as pessoas falam, começam a conversar comigo de perdão, arrependimento, me olha com aqueles olhinhos assim de misericórdia. Às vezes é mais fácil sair perdoando todo mundo. Por quê? A pessoa não tem discernimento, não aprendeu caminhos lógicos, não aprendeu nada. Só está falando algo da boca para fora. Como aquela criança que tá lá no morro gritando, viva, viva a facção, ou viva uma escola de samba, ou viva etc e tal, com uma bandeirinha na mão. Mas padrões alicerçados não foram ensinados. Na própria política, não sei, fala que o maior inimigo de um governo corrupto são pessoas instruídas. Mas será que se houvesse pessoas instruídas aqui, será que ficaria tudo tão fácil, meus amigos, assim? Não é verdade? Mas às vezes é mais fácil incentivar a falta de instrução. A cultura chinesa, ela é exata nesse caminho. Ela fala assim, Lao Tse, né, fala: Yutaka, se você não pode dar pro povo aquilo que ele quer, melhor enganá-lo e não falá-lo que ele pode ter aquilo ali. Então eles ficam mais quietos. Mas aqui não, eu fico olhando as pessoas assim, gritando que está numa democracia, etc e tal. Aí eu pergunto, você pode ir num sushi e comer normalmente, sem problema algum? Aí a pessoa fala, nunca fui no sushi. Quanto é um sushi? Se você for em casal, não sai por menos de 250. A pessoa, impossível. Então fala, que democracia que você vive? Eu no Japão, eu era a classe mais rasteira. Eu peguei tudo quanto é serviço mais rasteiro lá. Mas eu tinha a possibilidade de fazer qualquer coisa que você imaginasse. Comer sushi, etc e tal. Então você não vive numa democracia e fica gritando que vive numa democracia, que pode fazer tudo, pode falar tudo. É triste. É aquilo que eu sempre falo, é triste ser pobre e ter bom gosto, né? Mas é aquela grande razão. Tá, que você tá falando de vícios, né? Por que você entrou na política? Porque não adianta você falar de vícios, etc e tal. Porque geralmente os vícios ocasionam por causa de quê? Insatisfação, estresse, má educação, pessoas assoberbadas de trabalho. Essas coisas são de vício. Quanta
Quantas vezes eu não me sentava com as pessoas, a pessoa sentava comigo, começava a falar do trabalho, que não aguenta mais aquilo ali. E eu seguindo o princípio, porque eu sou mecânico. Eu só me disfarço de desembaraçado, de descoladão, mas eu sou mecânico. Quando a pessoa senta ali com aquele coração inocente, o que é que eu vou fazer? Vou botar mais lenha da fogueira? Não. Aí eu já abro naquele livro de provérbios, né? Dá bebida forte ao pobre de espírito, ao choroso de coração, para que se esqueça da sua pobreza e depois acorde feliz. Então eu incentivava, conversava. Né? O mundo ele não tem ciência disso aí. Quando olha esse versículo fala, pô, cara, na Bíblia o negócio mandando regar o cara de bebida. Mas regam o cara de bebida, ficam contradizendo, xingando o cara, criando um espírito animal no sujeito. Aí quando o cara acorda daquela transe de bebida, acorda pior. Ao invés de incentivar ele com coisas que só um pai, só um bom pastor, um bom bispo faria, não. Quantas vezes bebendo eu abri a Bíblia para conversar com pessoas e a pessoa simplesmente... Mas quando nós estamos naquela vidinha mais ou menos, se você pegar uma Bíblia, a pessoa não quer saber. Então como superar vícios? Assim, nosso país é um país viciado, mas as pessoas não percebem isso. O sangue escorrendo na boca do trabalhador oprimido é uma forma de vício. As coisas muito repetitivas que levam diretamente a descer a ladeira. Muito comum. Inclusive que o governo anterior sempre ficava apontando muito. É comum porque é muito. Mas não adianta apontar e não ir na raiz de bronze aqui do problema. Não é verdade? Não adianta. Seria como medicar com paliativos, como é feito aqui no nosso sistema. Né? Você chega com uma lesão jogando bola lá, às vezes você rompeu um ligamento, às vezes você fez uma coisa grave. Mas ele tira um raio-x ou alguma coisa assim, te dá uma injeção de anti-inflamatório não, já te manda pra casa. E tá aí uma pessoa inutilizada pra vida. Afinal, vai fazer uma ressonância, algo assim, como? É uma trabalheira dos infernos pra te fazer uma ressonância. Mas o povo escolhe paliativo o dia inteiro, segundo por segundo. Como o meu vídeo de ontem, né, que tava falando sobre... Ele deu continuidade, né, a conter o espírito de agressão, essas coisas assim, né? Mas o povo em particular, nós gostamos de paliativo. Por quê? Porque ouvir a verdade dói pra caraca. Não dói? Ninguém gosta de ouvir a verdade. Não é verdade? Nenhum pai quer se sentir fracassado, nenhum governo quer se sentir fracassado, não é verdade? Às vezes até te processam, né, por ouvir a verdade. Então vamos abrir aqui do nada, qualquer coisa. Na sorte, vamos pegar aqui o nosso vidrinho de porcelana, de cristal. Vamos abrir alguma coisa aqui, já que somos um povo tão puro, né? Como esse cristal aqui, ó.
como disse o nosso Eduardo Cunha, um povo que merece respeito, não é verdade? Então vamos abrir. Pronto. Tá falando assim, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolos, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Livro de 1 Coríntios 3, 19 a 23, está falando assim. O nosso sistema aqui diz que você é um povo feliz, diz que você é um vencedor. Te dá samba, futebol, carnaval. Te dá a oportunidade de votar e você balançar a bandeirinha e dizer que é um cidadão. Mas no fim ele tá falando assim, ó, vai lá tomar posse de tudo isso que é seu, meu amigo. Vai lá, pô! Já que vocês são tão bons, vá tomar posse de tudo isso que são de vocês. Você é um povo assim tão, com um complexo de uma superioridade tão grande, meus amigos. São tão sábios pra tudo, com as suas gambiarras, com seus paliativos. E por que não tomam posse disso que são de vocês? Desde 1500, quando o Brasil foi descoberto com os portugueses, não é verdade? Estão gritando que são bons, que são superiores. Mas como diz aqui, por que não vão lá e tomam posse daquilo que é de vocês? Dessa linda democracia que vivem, não é verdade? Como combater? Hoje nós resolvemos combater os vícios, né? Como combater o vício? Se tudo que nós pegamos aqui aonde nós vivemos é estresse. Cada coisa que você vai fazer, você tem que remover pilhas e pilhas de obstáculos. Como combater um vício? É melhor matar alguém, então? Você escolhe, você acende o cigarro ou mata alguém. Então, às vezes é melhor incentivar o vício, não é verdade? Entenderam, meus amigos, o que eu tô falando? A melhor forma de se combater o vício, né? E para Satanás e os demônios não chegar, né? Como é que se diz? Desvirginando aquela nossa criação, pondo um alicerce de bronze inteligente, com respostas para a serpente de Satanás que vai lhe envolver. As pessoas falam tanto de sedução, de assédio no trabalho, mas a pessoa tá ali no trabalho, ela não sabe o que faz para arrumar um emprego, tá uma porcaria. Aí o patrão assedia a pessoa, basta processar, aí vai processar a firma, a pessoa assediada dificilmente vai arrumar emprego, não é? É fácil, né? As coisas aqui, não é verdade? É uma facilidade que eu fico pensando assim. Às vezes o patrão manda, pega aquele negócio de 200 quilos ali e leva. Eu vou dizer que não. Se eu disser que não, aí eu ter processar a firma.
ficar com o nome sujo, outros 10, 20, 30 já levaram. Não é? E a grande verdade do nosso país é esse. Os nossos paliativos, não é verdade? Os nossos paliativos, né? Para combater, né? E aquele incentivo sempre, né? De futebol, carnaval. E aquele desejo de se sentir que é um cidadãozinho de bem balançando a sua bandeirinha, não é verdade? Não é? Então, é o que a Bíblia ali falou, já que são tão sábios, tão superiores, porque não tomam posse daquilo que é seu, não comem, não sushi, não andam de carro importado. É uma realidade. Eu pertenço. Não é? Mas infelizmente eu tive a oportunidade de viver num outro país, no exterior, onde as coisas realmente tinham fluência, né? Não tinham pessoas desejosas, muitas mãos, né? Afinal, esse cristalzinho foi lançado aqui. O padrão certo foi lançado de A, alcançar a B. Mas pelo caminho tem tantas mãos, né? Que quando chega a B, o que era R$1 já tá valendo 100, né? Afinal, são tantas pessoas com sede de dinheiro, né? Viciadas em dinheiro, né? Vai fazer o quê? Não é? Então tá aí, meus amigos, a minha forma de lidar com vícios, né? E a minha grande fórmula, né? Eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou nada. A minha grande fórmula é a verdadeira verdade, a verdadeira informação, meus amigos. Né? Quebrar aquela inocência antes que o mundo venha e quebre. É a grande verdade, meus amigos. Porque o que mais temos no mundo ao nosso redor são pessoas mal intencionadas. Você pode não perceber, mas quem trabalha com energia, com olhares, conhece muito bem. E é essas pessoas que você fala, não, aquilo ali é um hippie, etc, etc e tal. Mas não, são pessoas que conhecem, que observam personalidades. São pessoas que começaram de baixo, se machucando, mas não tiveram o desejo de se tornar um opressor, não. Que é o que vocês veem hoje todos os dias, tudo ao redor. Certo? Então aqui deixamos, né, o nosso vídeo, né, um pouquinho longo. Esse superou 1 hora. Não é? A grande, como disse o versículo que nós abrimos aqui, bíblico, né? A grande fé do campeão, não é verdade? Tipo assim, aquela fé que já está desde 1500, não é verdade? Cientes que as coisas vão mudar, não é verdade? Sendo que o alicerce de papel continua o mesmo. Se pensarem bem, vão reparar que o alicerce de papel continua o mesmo. Só maquiaram tudo muito bonitinho. Certo, meus amigos? Então aqui deixamos esse vídeo. A história dessa música é interessante. Significa um pai que foi viajar para trabalho, né? Quando voltou, o próprio filho estava na porta. Ele achou que era o amante da esposa. E esse pai cortou a cabeça do filho. Aí quando a esposa falou, mas ele é seu filho. Aí ele não sabia o que fazia, desesperado, foi na floresta, cortou a cabeça de um elefante e pôs nessa criança.
E aí surgiu esse deus indiano que eles chamam de Ganesh, através desse erro